Muito bem, estamos de volta com Conexão Popular. Nesta edição, recebemos aqui no nosso estúdio o secretário de Saúde de Taubaté, Dr. João Hebran Neto. Luiz Carlos, sua questão. Doutor, acho que faz mais ou menos um ano que o senhor esteve aqui e tem um assunto que sempre será motivo de perguntas. O problema é esse, a saúde são sempre os mesmos assuntos, né? Aliás, por falar em assunto, por exemplo, em termos de assunto de mídia, Miguel, a saúde parece que está um pouco perdendo espaço aí para trânsito. Tomara a Deus que não se fale mais, né? Então, sinal que melhorou, né? Porque está perdendo espaço na imprensa e está sendo realmente menos noticiado. Eu acompanho todo dia de todos os veículos, tem em mãos um resumo de tudo, né? Que a minha equipe faz lá. Então, a gente vê que a saúde está um pouquinho, está menos... Felizmente está perdendo espaço, não é? O doutor está menos visado na imprensa. Então, o PAMO, Posto de Atendimento Médico Odontológico, sempre é notícia e tal. Eu queria que o senhor fizesse um balanço, como é que está hoje os PAMOs? Porque quando o senhor chegou na prefeitura, estavam um pouco em situação decadente os PAMOs, né? Até o ano passado ainda havia muita reclamação em termos de horário, de fila e de reforma que está precisando. Como é que está um balanço geral dos PAMOs hoje para a gente, por favor? Bom, eu acho interessante sempre fazer um pouco do histórico. Quando nós iniciamos, nós tínhamos as unidades básicas que abriam e fechavam as suas portas segundo a orientação da coordenação. Então, uma coordenadora queria abrir às 8, fechar ao meio-dia para almoço, e não tinha um horário fixo. Tínhamos também o seguinte, chegavam as pessoas para fazer a consulta, elas iriam no início do mês, então cada dia era primeira data do mês, outro dia 5, outro dia 10. Chegava lá, tinha agenda aberta e na agenda aberta ela ia fazendo a sua consulta. Muitas vezes formava fila. E aí acabava o número de consultas daquele mês, pedia para as pessoas voltarem no próximo mês. Vocês já sabiam, essa era a maneira com que funcionava a atenção básica. Isso é muito difícil você fazer um controle ou fazer gestão. O que nós fizemos? Iniciamos com a informatização ela veio para ajudar, porque tudo isso era feito através de papel, você apagava ou colocava quem você queria. Com a informatização você conseguiu realmente colocar a pessoa e fizemos algo extremamente importante. Primeiro, colocamos a agenda aberta. Então você chega numa unidade básica de saúde e você agenda lá. Olha, eu quero o ginecologista. O ginecologista tem para daqui a 15 dias, você deixa seu nome. O ginecologista tem para amanhã, você deixa seu nome. O ginecologista tem para 30 dias. Isso facilita para com que a gente tenha um controle para saber se aquela unidade precisa ou não mais médicos ou não. Isso vem, inclusive, da regionalização. Lembrar que Taubaté era a única cidade que não era regionalizada o seu sistema de saúde. Eu poderia, estou aqui morando na Gurilândia, eu poderia ir na Independência procurar o médico. Então eu não sabia, dessa forma, a gente não tem conhecimento de quantos médicos eu tenho que colocar. Na Independência e muitas vezes no Gurilândia, você não tem como planejar. Então quando a gente abre para você fazer agendamento de consultas. E quando você também regionaliza, eu consigo fazer hoje o que eu tenho. Então, se eu abrir o meu computador hoje, eu sei que no Gurilândia eu tenho pediatra para tantos dias, eu tenho ginecologia para tantos dias, eu tenho clínico para tantos dias. Isso faz com que, na média, eu tenha um número e a necessidade da gente fazer essa troca ou muitas vezes colocar algum médico numa região onde a demanda é muito maior. Eu vou dar um exemplo. Quando nós fechamos a UPA ali do SECAP para fazer a reforma, nós tivemos um aumento no Novo Horizonte e porque também ali estava com o Bonfim fechado. Então a gente sabia que naquele momento era por uma questão de reforma. Hoje, com as duas unidades abertas, a gente voltou a um patamar. Mas se eu verificar que passou de 40 dias para você ter consulta com o clínico, cabe ao serviço público ter um médico, ou muitas vezes deslocar o médico de um PAMO, colocar ele um horário mais naquela unidade, por exemplo. E na realidade, qual é o tempo de espera para uma consulta hoje? Olha, eu tenho em média hoje, eu tenho um período de férias agora, que é sempre um período difícil de você contabilizar, mas a média do ano passado foi 5 dias para pediatra, 14 dias para ginecologia e em torno de 22 dias para clínico. Aí você vai falar, mas eu tive numa unidade como Novo Horizonte, estava demorando lá 45 dias, sem dúvida. Mas eu tenho unidades, por exemplo, que você tinha o clínico um dia para outro. Então isso é média.
Agora, cabe tirar daquela unidade que você consegue uma consulta rápida e falar com o profissional, olha, aqui você está com atendimento, eu preciso de você naquela outra unidade e fazer o quê? O remanejamento. Isso é extremamente importante. Se a gente deixasse nos moldes antigos sem a regionalização, isso era impossível. Impossível da gente fazer essa verificação e colocar médicos. Hoje eu sei a quantidade de médicos que eu preciso na rede, hoje eu sei aquilo que eu posso e preciso planejar para os outros 2 anos. Doutor, só um parênteses. O senhor disse que o senhor sabe a quantidade de médicos que o senhor tem. Até o senhor usa do expediente de deslocar o médico para uma outra unidade básica. Leva-se até 45 dias para um cidadão ser atendido. Eu acho que depois desse tempo já até passou a dor, já curou, sei lá. O que precisa ainda mais para reduzir esse tempo? São mais profissionais? Não tem mágica? Não, confere, doutor, 287 o número de médicos. 287 Isso médicos. Em termos de Brasil, em termos de ideal, é pouco, é médio, pequeno? O que a gente tem que trabalhar é 30 dias, porque eu tenho que lembrar que a unidade básica é uma unidade para fazer prevenção. Então, você não vai lá, por exemplo, que você tiver com muita dor para urinar, com febre alta, você não deve procurar a unidade básica, tem que procurar o sistema de urgência e emergência. Então, lá são pacientes que vão para fazer seu atendimento, muitas vezes já passaram, estão retornando com 6 meses, estão retornando com 2 meses para levar até o exame. Então, uma unidade de prevenção e atendimento básico. Nós precisamos chegar a 30 dias desses locais onde a gente comporta muitas vezes 45 dias. Mas eu tenho férias, muitas vezes o médico acabou tendo que ser operado, ou muitas vezes ele pediu licença-prêmio e está com licença-prêmio. E aí a gente na verdade, precisa de mais profissionais. A gente precisa fazer o quê? Essa mudança para o local que tem um atendimento maior, levar o local onde tem um atendimento menor e fazer essa média. Agora, sem dúvida nenhuma, a atenção básica ela tem que ser melhorada. Nós melhoramos em muito. O que é o número de atendimento que era em 2012 e começou em 2013, se você for ver, inclusive hoje, isso tudo é informatizado, inclusive é mandado para o Ministério da Saúde, você vai ver que nós aumentamos em muito o nosso atendimento da atenção básica, graças a vários médicos que foram colocados. Agora, a atenção básica é sempre muito difícil em toda a cidade. Você sabe por isso que veio os Mais Médicos, veio o Provab. E sem dúvida nenhuma, eu acho que com a nossa intenção agora de se fazer um concurso público, nós vamos contemplar sim os PAMOs e os médicos para o SF. Isso é extremamente importante, inclusive é um pedido quase diário do prefeito municipal. E o senhor falou em questão de urgência e emergência, ou seja, toda a cidade cai no pronto-socorro, certo? Como fazer para diminuir também a espera no pronto-socorro? Porque o movimento ali é grande. De manhã, à tarde, à noite, a gente passa, está cheio de gente lá esperando na cadeirinha, lá sentado. Eu quero lembrar que... Fora os que estão lá dentro, a gente não vê. O pronto-socorro municipal, lembrar você que eu recebo 18% de pacientes de outra cidade. Lembrar que, então, nós temos lá 100 pacientes que foram lá, 18 pacientes vieram de outra cidade. O pronto-socorro é um meio fácil, muitas vezes, de você conseguir algum atendimento. Então, algumas preliminares foram feitas, algumas orientações foram feitas. Vou dar um exemplo aqui. Muitas pessoas queriam passar na policlínica porque estavam com uma dor. Então, ele passava no pronto-socorro, pegava o encaminhamento e ia logo na policlínica. Hoje não, ele tem que passar na sua unidade básica, porque o médico da unidade básica ele pode atender essa pessoa e se o médico da unidade básica verificar que está além da sua capacidade ou da capacidade da atenção básica, ele faz a referência para a policlínica. Eu queria te dar um dado, nós conseguimos nesse último quadrimestre a fazer um atendimento menor do que do ano passado. Isso mostra que a gente vem numa crescente na nossa atenção básica. E também lembrar que toda cidade... Isso significa que o povo está tendo mais saúde? Não, não é isso. Atendimento na atenção básica. Isso faz com que ele procure menos o pronto-socorro. Essa é, na verdade, uma estatística que a gente leva muito em consideração. Agora, para você reformar, reestruturar uma atenção básica, demora no mínimo 5 anos. Então, é um trabalho que nós estamos iniciando e que, sem dúvida nenhuma, colocando mais médicos. E olha, nós não colocamos mais só médicos, colocamos mais enfermeiros.
Nós tínhamos aí, colocamos a contratação de 20 enfermeiros para a unidade básica, técnicos. Então, não é só porque você hoje não precisa muitas vezes chegar na atenção básica e passar pelo médico. Você tem alguma coisa que a enfermeira pode fazer o acolhimento, já conhece muitas vezes o paciente, encaminhar para a policlínica ou fazer ali a orientação. Não precisa chegar até o médico para o médico fazer uma orientação. Isso no caso de mamografia, no caso, por exemplo, de uma oftalmologia. Vou aqui colocar mais um exemplo. Eu chego lá e falo, olha, eu preciso verificar meus óculos, que faz muito tempo que eu não passo no oftalmologista. Não precisa ir até o médico para com que o médico faça a solicitação. A própria enfermeira da unidade encaminha para o oftalmologista, coisa que isso nunca aconteu no município de Taubaté. O senhor diz da necessidade de aumentar o efetivo de médicos. Hoje, o Mais Médicos, que é um programa do governo federal, disponibilizou qual a quantidade? 12 médicos no programa Mais Médicos. E nós recebemos essa semana mais um do programa Mais Médicos, mas veio com o Provab. Provab é um programa muito semelhante, mas por um período de 1 ano. Uma pessoa faz a inscrição, fica durante 1 ano na cidade e ela recebe uma bonificação para fazer o concurso de residência. Então, nós recebemos agora o 13º do programa Mais Médicos, mas com toda a parte gerencial do Provab. E esses médicos desse ficam somente na atenção básica. Na atenção básica, nos bairros. Na atenção básica. Tá certo. Nós vamos a mais um rápido intervalo, voltamos na sequência com Conexão Popular. Hoje, Dr. João Ebran Neto, secretário de Saúde da cidade de Taubaté. Voltamos já.